Olá, boa noite, bem-vindo ao nosso Jornal da Guará. É um prazer receber sua companhia aqui. Vamos aos destaques. Polícia Civil do Maranhão investiga supostas movimentações bancárias milionárias. Uma operação cumpriu mandados de busca e apreensão em apartamentos da região da Península, em São Luís. Em coletiva, governador Flávio Dino diz que os casos de coronavírus estão estabilizados no Maranhão, mas reforça a importância das medidas sanitárias para conter a infecção pelo coronavírus. Médico epidemiologista mostra estudo que aponta uma reaceleração dos casos de Covid após a reabertura de todos os setores da economia. E vamos fazer a sexta-feira terminar em pizza, literalmente. No dia da pizza, veja que além dos ingredientes é preciso habilidade para garantir aquele sabor que desperta vontade na maioria das pessoas. O Maranhão atingiu a marca de 95.323 casos confirmados do novo coronavírus. No total, já são 2.357 mortes. Esses são os dados mais atualizados da Secretaria de Saúde divulgados ontem. Agora à noite, um novo boletim já deve ser divulgado aí, atualizado. E hoje o governador Flávio Dino, em coletiva, disse que o estado apresenta uma estabilidade da infecção pela Covid. Estabilidade. Muitos arautos do caos diziam que, de modo inevitável, nós teríamos uma nova explosão de casos em face dessa calibragem de atividades econômicas e medidas sanitárias. Não tivemos esta explosão. Porém, é claro, como antecipei na semana passada, nós temos mudanças. Porém, a meu ver, no terreno da normalidade. Manutenção das medidas. Quero dizer a todos e todas, consumidores, cidadãos, cidadãs, agentes econômicos, empreendedores, empresários, que a nossa intenção neste momento é manter a situação vigente por um longo período. Muito provavelmente, no mínimo, julho e agosto, as regras são as hoje vigentes. Não teremos mudanças. Esse é o meu desejo. É a minha avaliação hoje, no dia 10 de julho, de que não precisaremos aumentar as medidas restritivas, por outro lado, não vamos diminuí-las. E, acima de tudo, precisamos manter o regime sanitário juntos, exatamente para que não seja necessária a edição de novas restrições. Volta às aulas. A decisão final quanto a isto deve ser por volta do dia 25 de julho, 28 de julho, portanto, quando nós tivermos os indicadores mais próximos ao mês de agosto. Entretanto, quero enfatizar a importância do estreitamento do diálogo das famílias com as escolas, públicas e privadas, porque esse é um parâmetro decisivo. Nós estamos levando em conta a premência das nossas crianças, dos nossos jovens, de voltarem à sala de aula, voltarem a estudar. O governo federal definiu o Enem para o mês de janeiro. Então, nós temos uma data definida pelo governo federal e que condiciona o conjunto do calendário escolar. Por enquanto, está mantida a previsão de reinício progressivo das aulas presenciais no mês de agosto. Normalização do sistema de saúde. A tendência é essa, que nós façamos essa concentração nas unidades efetivamente especializadas. Por exemplo, no caso de São Luís, o nosso desejo é que progressivamente o Hospital Carlos Macieira tenha
atendimento aos outros pacientes e nós concentremos os pacientes de coronavírus nas unidades que são 100% Covid, inclusive no hospital de campanha instalado no Multicenter Sebrae. Fiscalizações. Ações de fiscalização, mais de 2.000 apenas da vigilância sanitária. Nós temos ações de fiscalização também de PROCON, das polícias. Nós fomos computar, são dezenas de milhares. Mas apenas da vigilância, indo em lojas, supermercados, restaurantes, salões de beleza. Nós temos também denúncias, termos de fiscalização, termos de intimação, ou seja, a fiscalização resulta em alguma determinação ao estabelecimento para que ele adote uma advertência. Também autos de infração, que aí são sanções, punições, 145 punições, e vamos continuar esse processo de fiscalização, sempre com muita proporcionalidade, mas visando assegurar a autoridade da lei no nosso estado. Taxa de contágio. Nós já tivemos uma taxa de contágio, de transmissão, acima de 2,5, portanto muito alta. Nós tivemos desde então uma queda dessa taxa de contágio. Porém, faço questão que vocês observem o que aconteceu recentemente. Nós tivemos um vale profundo, uma queda e um ligeiro crescimento. E há uma tendência, uma previsão de que isso se estabilize aqui abaixo de 1, mais próximo de 1. Segunda onda de contaminação. É impróprio falar em segunda onda. Não existe isso no Brasil. O que nós temos é um país continental em que vocês têm momentos epidemiológicos diferentes. E nós nunca saímos do platô. Nós nunca saímos da situação de estabilidade. Você tem exceções daqui e da colar, mas você tem que olhar a média. A questão não é segunda onda, a questão é uma onda longa, que é a tendência hoje do planeta. Bom, agora vamos ver a situação da pandemia aqui na região metropolitana de São Luís, sob o olhar do médico epidemiologista Antônio Augusto Moura Silva, que fez recentemente uma transmissão ao vivo por meio das redes sociais, mostrando por gráficos o crescimento do número de casos suspeitos da Covid e aponta para o início, sim, de uma segunda onda, com a reaceleração da transmissão do vírus. Há 2 semanas que a epidemia da Covid-19 na ilha de São Luís, nós temos registrado um aumento do número de casos semanais. Então nós já tivemos cerca de 300 casos e agora, a semana anterior, na semana passada, nós tivemos aí 800 casos, portanto, indicando uma reaceleração da transmissão. Junto com isso, nós tivemos também um aumento no RT, que é a taxa de transmissão da doença, que passou mais ou menos um mês abaixo de 1, e desde o dia 18 de junho ele começou a subir, né? Ele chegou a 0,6, e quando a transmissão estava razoavelmente controlada, aí a partir de 0,6 ele já subiu e já se encontra acima de 1 e em tendência de crescimento. E também, junto com isso, a gente pode ver, né, que o número de casos novos também está subindo. Então, dois indicadores que indicam, né, que nós estamos novamente reacelerando a transmissão. Então, tecnicamente, nós tivemos uma primeira onda, né, porque nós tivemos um pico e o número de casos desceu bastante, né? Por isso é que a gente fala agora em reaceleração. Então, se diminuiu e agora está aumentando de forma consistente, né? Tivemos uma redução consistente aí por 5 semanas e agora 2 semanas de aumento, a gente tecnicamente pode falar que nós estamos no início de uma segunda onda. Bom, o médico Antônio Augusto também falou sobre o que pode ter provocado a reaceleração da transmissão do coronavírus e traz também uma esperança sobre uma possível estabilidade. O que provocou esse fenômeno de reaceleração da transmissão, né? Nós temos 3 fatores que podem frear essa epidemia. É o índice de isolamento social, que diminuiu, né? No lockdown nós chegamos a alcançar 55%, agora nós estamos com 38%. A outra coisa que pode segurar a epidemia é o aumento do número de pessoas que já foram contaminadas, porque elas não vão
ser infectadas novamente, portanto não vão transmitir. Então elas saem da cadeia de transmissão. Digamos que esse número aí está em 10% hoje. E o outro fator é o uso de máscaras, distanciamento físico e higiene das mãos. Então o que nós observamos é que aproximadamente aí 4 semanas após o lockdown, né, houve uma inversão da tendência de queda. Então nesse momento nós estamos com a epidemia da Covid-19 em reaceleração. E aí acompanhando a próxima semana os desdobramentos. A grande probabilidade é que essa reaceleração continue, né? A gente não vê no horizonte nenhum outro fator que possa frear, né, essa nova subida. E é bem provável que nas próximas 3 a 6 semanas a gente comece a observar novamente o aumento do número de hospitalizações, né, o aumento de internações e UTI e também provavelmente o aumento do número de óbitos. Isso aí é preocupante. E depois do intervalo, a operação da Polícia Civil que investiga um suposto esquema do crime conhecido como pirâmide financeira aqui na capital e também como os condomínios se preparam para a nova lei estadual que determina a obrigação de denunciar casos de violência. Eu volto já. De volta com a operação da Polícia Civil que cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em 2 apartamentos da região da Ponta da Areia, aqui em São Luís. Essa foi só mais uma fase da Operação Ramsés, que investiga um suposto esquema do crime conhecido como pirâmide financeira, quando pequenos investidores são atraídos aí com uma promessa de ganhos rápidos e retornos bem altos, mas que nunca são pagos. O esquema seria comandado pelo médico Abdon Murá Júnior. De acordo com o que já foi investigado, com esse trabalho desenvolvido pelas delegacias das defraudações e também do 4º DP, ambas unidades pertencentes às pertences do município da capital, foi possível identificar uma movimentação de mais de 500 milhões de reais. Por essa razão, consideramos um dos maiores esquemas fraudulentos do Brasil, que, como eu disse, chefiado por um médico aqui da cidade. Várias vítimas procuraram essas unidades e noticiaram sucessivos casos que se apresentando como vítimas de supostos golpes de estelionato e também emissões de cheques sem provisões de fundo. Então foi iniciado esse trabalho investigativo por essas 2 unidades que culminaram inicialmente numa representação à justiça por algumas medidas cautelares que foram deferidas, como proibição de ausentamento da comarca, retenção de passaporte desse médico e também a monitoração eletrônica por meio de tornozeleira. Sendo que na manhã de hoje a SPCC deu cumprimento a 3 mandados de busca e apreensão na residência desse médico, assim como na sede de uma de suas empresas, a AMJ, tá certo? E foram arrecadados na oportunidade alguns objetos, notebooks, instrumentos esses que certamente vão robustecer o acervo patrimonial do inquérito policial que está tramitando no 4º DP do Vinhais. Agora, é lei, nós falamos isso aqui ontem no JG, você se lembra? É que os condomínios residenciais do Maranhão devem denunciar casos de violência doméstica contra mulheres, crianças, adolescentes e também idosos. E a gente vai conferir como os condomínios estão fazendo essas mudanças no 2º dia dessa nova lei que está em vigor. Só lembrando aí que em caso de descumprimento tem multa, que pode chegar a R$10 mil. As imagens foram gravadas pelos moradores no momento em que uma mulher estaria sendo agredida dentro de um condomínio em São Luís. Tem uma mulher apanhando e a gente não consegue contato com a polícia. O caso aconteceu no mês passado. A confusão gravada pelos moradores mostra o desespero de quem estava tentando salvar a vítima de uma possível violência doméstica até a chegada da polícia. Casos de violência dentro do ambiente familiar são registrados com frequência. Por isso, a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou uma lei que obriga os condomínios residenciais a comunicar à polícia casos de violência doméstica contra mulheres, crianças e idosos. Essa lei foi aprovada num momento muito importante, onde os casos de violência aumentaram durante esse período de confinamento familiar.
Com essa medida aprovada, a partir de agora os condomínios serão obrigados a denunciar casos de violência e, se descumprirem, serão advertidos e multados em até R$10 mil. Com a lei sancionada, qualquer morador que souber de algum caso de violência doméstica dentro do seu condomínio, ele tem o dever de fazer a denúncia. Dados divulgados pela Polícia Civil do Maranhão apontam que 57% dos crimes de feminicídio aconteceram dentro da casa da vítima. 84% foram cometidos por parceiros ou ex-parceiros. Já os índices divulgados pela Agência Brasil revelam que 86% das agressões contra idosos aconteceram dentro dos lares. O mesmo também acontece com crianças e adolescentes, que são agredidos por quem deveria cuidar e proteger essas pessoas vulneráveis. Quem trabalha com a segurança de condomínios avalia que a lei vem com a missão de dar mais segurança e dividir a responsabilidade com todos. Quem vai ser multado é o condomínio, né? A notificação ela pode ser feita tanto pelo morador, como pelo síndico, como também pela administradora. Dá uma pausa aqui no noticiário para uma dica maravilhosa para você que está em casa nesta sexta-feira aqui com a gente no JG. Bom, a gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda, por isso a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercados de R$500. Isso mesmo, um ano de supermercado de R$500 por mês. Que ótima notícia, né? E tem também outros 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250 para pagar a sua conta de energia elétrica. Olha que ajuda bem-vinda. E ainda tem prêmio extra. 15 casas serão contempladas com R$12 mil para você trocar o eletrodoméstico e também fazer aquela reforma, mudar tudo. E no final da promoção tem o sorteio de um carro 0 km. Eu vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. Para participar é bem simples, é só estar em dia com a Equatorial. Pague a sua conta de energia aí até a data do vencimento. Não fique de fora, faça o cadastro no site energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. E a seguir, aquela reportagem que vai deixar muita gente com vontade de comemorar a sexta-feira, sextar com uma pizza. Não perde, é logo depois do intervalo. Nosso intervalo é bem curtinho. Eu volto já. O sábado começa com baixa mar de 1,3 metro às 4 horas e 55 minutos. Ainda pela manhã, às 10h56, tudo muda com a pré-mar de 5,1 metros. Às 17 horas e 23 minutos tem baixa mar de 1,1 metro. E o dia termina com pré-mar de 4,8 metros, que começa a partir de 23 horas e 25 minutos. A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão esticou o prazo da campanha de vacinação contra a febre aftosa. É que o estado ainda nem chegou perto da meta. Até esta quinta-feira, apenas 56,14% dos rebanhos de bovinos e bubalinos maranhenses tinham sido vacinados. A meta era superar a média de 90% dos anos anteriores, mas com baixa cobertura vacinal, a solução encontrada pela AGED foi aumentar o prazo da campanha, que vai até o dia 31 deste mês. Isso vai permitir que não haja aglomerações em revendas veterinárias, que é onde eles vão adquirir essas vacinas, né? E também a questão no momento da vacinação dos próprios animais. Então ele vai ter um pouco mais de tempo aí para ele realizar essa vacinação, porém o período de comprovação, que é aquele em que ele vai até o escritório da AGED para declarar a vacinação desses animais, é que foi mantida até 31 de agosto. A estimativa é que até o final deste mês sejam vacinados mais de 8 milhões de animais em todo o estado, que hoje é reconhecido internacionalmente como livre da aftosa,
com vacinação. A gente precisa que o produtor continue cumprindo com o papel dele, né? É importantíssimo a colaboração dele nesse momento para que a gente mantenha esses índices acima de 90%. Tem o dia da pizza e é hoje, mas vamos combinar que todo dia pode ser o dia dela, né? E é claro que preparamos uma reportagem daquela que dá muita água na boca. O repórter Jairo Martins acompanhou todo o processo de produção dessa delícia, que exige não só criatividade, os ingredientes, mas também muita técnica. Dá até água na boca só de ver. Ainda mais quando ela sai assim quentinha do forno. Para fazer essa verdadeira obra de arte gastronômica, o pizzaiolo Marcos Antônio vem aperfeiçoando seu trabalho há 2 anos, com direito a giro de massa no ar. E é um serviço rápido, prático de aprender, não é tão complicado como o pessoal pensa, entendeu? De acordo com a Associação Pizzarias Unidas de São Paulo, em todo o país são consumidas por dia mais de 1 milhão de pizzas. Doce, salgada ou mesmo com um toque regional, o grande sucesso de uma pizza começa ainda na escolha dos ingredientes. No ramo de pizzaria há cerca de 2 anos, o empresário Alzir prima pela qualidade e grande parte do que ele utiliza nas pizzas é produzido por ele mesmo, de forma orgânica. Nós usamos aqui, por exemplo, manjericão, o alecrim, são cultivados por nós, A gente não compra em supermercado, então isso garante uma qualidade sem agrotóxico. E neste dia 10 de julho, desejo que seu dia acabe em pizza. E aí, que tal essa pizza para daqui a pouco, né? E o JG termina aqui, mas logo em seguida, coladinho com a gente, tem os analistas Geraldo Ensen, Natanael Júnior e Felipe Clã, entrevistam hoje. O deputado federal pelo PCdoB, Márcio Gerri, está imperdível e na segunda-feira eu conto com tua companhia aqui de novo a partir de 6h30 da noite. Tá combinado, né? Tchau!